Vou chamar quem tem notícia pra gente, ele sai só... Ele não sei quantas manchetes ele faz por semana nesse UOL. Tô falando do Fábio Serapião, que já está conosco ao vivo aqui. E hoje é bucha, hein? Hoje é bucha. Essa operação que investiga esse escândalo, né, do roubo de aposentados e pensionistas com foco no número 2 do Ministério da Previdência. O Fábio já conosco ao vivo. Que tristeza se a gente for ver, né, a notícia em si como um todo, né? A gente saber que pessoas de dentro do Ministério da Previdência colaboravam para algo tão grave como a gente está vendo. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias, Sakamoto. Muito bom dia. É a nova fase da Operação Sem Desconto, e essa nova fase, mais uma vez, Fabiola, se aproxima da classe política e do governo, né? A gente tem aí, desde o início da operação, né, que investiga aí desvios de 6,3 bilhões dos aposentados, essa expectativa de quando chegaria classe política e em políticos graduados, né? Na última fase que teve antes dessa, já pegou um deputado, já tinha algumas coisas ali, mas não havia feito uma busca, uma prisão de alguém importante, seja do executivo ou seja do legislativo, né? E agora o senador Weverton Rocha é alvo de busca, e o número 2 do Ministério da Previdência, que foi exonerado agora já de manhã pelo ministro Volney Queiroz, o Adroaldo Portal, foi preso, vai ficar em prisão domiciliar a partir de hoje, Fabiola. Então acho que é um passo importante nessa investigação e começa a apontar os caminhos ali para os poderosos que estavam por trás desses desvios aí bilionários contra os aposentados. Agora vamos lá, Fábio, acho importante a gente dizer o que a investigação mostra do envolvimento desse número 2 do Ministério da Previdência nesse caso, né? Quando eles determinam essa prisão, o que ele foi acusado do quê? O que a Polícia Federal revelou? E quem é ele, né? Qual era o papel dele no Ministério da Previdência? O Adroaldo Portal, primeiro, as informações são mantidas em sigilo ainda, a expectativa é que o ministro André Mendonça tire o sigilo da decisão dele nas próximas horas, mas por enquanto a gente não sabe os detalhes. Alguns detalhes a gente sabe do que já havia sido apurado pela imprensa, que havia sido noticiado até esse momento. O Adroaldo é um cara do Weverton Rocha, é um cara do PDT que estava ali no ministério, e é muito interessante porque na primeira fase da operação, ali em abril, lembra aquela coletiva que foi chamada pelo governo, que tinha ali o diretor da PF, o diretor da CGU, o próprio então ministro Carlos Lupe, e ali até que o Carlos Lupe sela a demissão dele, que ele se nega a dizer se vai demitir o cara do INSS e tudo mais. Eu lembro, eu estava ali presente naquela coletiva e o Adroaldo estava na primeira fila. Ele entrou junto com o ministro, ele entrou junto com o delegado da Polícia Federal e ficou ali na primeira fila acompanhando. Ele era o número 2, quando o Lupe cai, ele é mantido no cargo justamente por causa dessa força política que ele tinha. E ele é um cara do PDT no Ministério da Previdência há muito tempo, desde o início do governo Lula e antes, já tinha uma ascendência ali no INSS. Então é por causa dessa relação dele com o Weverton Rocha que ele foi alvo hoje desse mandado de prisão, mas os detalhes ainda, se tem algum tipo de pagamento, se ele recebeu valores, de quem ele recebeu, ainda não está claro. O que a gente sabe é que ele já recebeu, enfim, o principal lobista do caso, que é o careca do INSS, já chegou a ser noticiado que ele recebeu no gabinete numa agenda secreta, o careca do INSS, então tinha uma proximidade ali, e tem essa relação dele com o senador. Acho que ao longo do dia a gente vai ter os detalhes ali do que a Polícia Federal descobriu dele, Fabiola. Ô, Fábio, por que já foi decretada a prisão domiciliar dele, né? Porque ele foi preso, mas ele vai ficar em prisão domiciliar. Foi explicado isso? Pois é, não tem uma explicação ainda para essa prisão domiciliar. O Adroaldo, ele tem uma espécie de deficiência física ali, talvez pode ser esse o motivo da prisão domiciliar, que é um pouco diferente, mas não está explicado ali ainda por que foi essa prisão domiciliar. Eu questionei algumas fontes de manhã para perguntar justamente isso, mas não tinham explicado o motivo dessa domiciliar não, Fabiola. Uhum. Agora, teve também aí, está acontecendo a busca em relação ao senador, você mesmo falou já, e eu queria saber se já existe mais detalhes. Como você falou, tudo sob sigilo, né? Mas por que a Polícia Federal está fazendo busca no vice-líder do governo, né? O Weverton Rocha. O que tem de acusação contra ele, Fábio?
O senador Weverton, do PDT, ele tinha muita influência no Ministério da Previdência desde o governo anterior, desde o governo Bolsonaro, também no INSS. Ainda não está detalhado quais são os motivos, mas ao longo desse tempo saíram muitas notícias sobre a relação dele com o Careca do INSS, viajaram no mesmo avião ali, enfim, o Metrópolis revelou esse caso, deu algumas matérias sobre isso, e desde a primeira fase da operação sem desconto, todo mundo que você conversa nesse meio pergunta, mas já chegaram no Weverton? Já descobriram alguma coisa do Weverton? Então, todo mundo tinha esse conhecimento da influência dele no Ministério da Previdência e no INSS. Ele tem um assessor dele ali que era muito próximo do contador do Careca do INSS também. Enfim, ele tinha relações próximas com o Careca do INSS, que é o principal nome, aí, né, o principal lobista de todo esse esquema, principalmente representando algumas entidades, alguns sindicatos da cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Então, ainda não temos detalhadamente quais são os motivos da busca em relação a ele, mas imagino que seja por causa dessa relação com o Careca do INSS e alguma descoberta que a Polícia Federal fez ao avançar nessa investigação sobre pagamentos do Careca e sobre as relações desse assessor do Weverton, que já havia sido citado em matérias sobre a relação dele com o Careca e com pessoas ligadas às empresas do Careca do INSS. O filho do Careca foi preso também hoje nessa operação, né, Fábio? O Romeu Antunes também foi preso hoje, né? O Romeu, você lembra naquela fase que teve apreensão de muitos veículos ali, de Ferrari e tudo mais? Ali a Polícia Federal já tinha apontado ele como envolvido ali para tentar esconder alguns bens, e ele também tinha atuação nessas empresas do pai dele que eram utilizadas para o pagamento de propina a agentes públicos, né? Então, no caso do filho dele, é por causa dessa atuação nas empresas, Fabíola. E também outro alvo que é muito importante, não é tão pop quanto o senador, quanto o Adroal, é o Eric Fidelis, né? O Eric Fidelis é um advogado, o pai dele é o André Fidelis, que foi diretor de benefício do INSS. A diretoria de benefício é por onde passava todos os descontos, né? Ela que autorizava as entidades a fazer os descontos, principalmente. Tinha, obviamente, vários órgãos ali dentro do INSS que autorizavam, mas a diretoria de benefícios era a principal. O pai dele era diretor de benefício no governo Lula e foi afastado logo que o Metrópolis deu aquelas primeiras reportagens. Então ele é uma pessoa importante que é por meio dele que o pai dele recebia do Careca do INSS. A PF já havia encontrado ali várias transações financeiras entre o escritório de advocacia dele e as empresas do Careca do INSS. Ô, Fábio, só para a gente finalizar, ontem até a gente estava repercutindo aqui as coisas relacionadas ao Sérgio Moro, e ele, no post que ele fez, aí ele disse que tudo isso está sendo para desviar o foco em relação à investigação do filho do presidente Lula em relação ao escândalo do INSS. Aí eu queria te perguntar de uma maneira bem clara, há informações sobre a investigação do filho do presidente Lula nesse caso? A Polícia Federal já confirmou isso, Fábio? O que a Polícia Federal, em off, a gente conseguiu confirmar é que há essas citações a ele no depoimento do Edson Claro, né? Sobre a operação de hoje, ele não é alvo, a Polícia Federal nos informou que ele não é alvo, mas tem uma pessoa que é alvo, que é a Roberta Luxinger, a colega Mônica Bergamo da Folha, está até na manchete, na capa do UOL também, a matéria sobre isso, ela é alvo. E nos bastidores o que dizem é que a relação do Lulinha com o Careca do INSS se dava por meio dela. Ela é alvo hoje, mas o Lulinha não é alvo hoje e a investigação relacionada a ela continua. Eu acho que é a partir daí que pode ter algum desdobramento em relação ao Lulinha, mas ele não é alvo hoje, e o que a gente tem de informação é que sim, tem essa citação a ele nos depoimentos do Edson Claro, mas essas citações teriam sido feitas sem apresentar algum tipo de prova concreta. Então a Polícia Federal continua investigando até essa frente. Eu acho que com o andar aí no começo do ano, acho que com o andar da investigação a gente vai conseguir ter algo mais concreto sobre se tem ou não alguma participação concreta do Lulinha nisso, ou se foi só um depoimento que não apresentou as suas devidas provas. Eu acho que com o tempo a investigação vai mostrar isso, Fabíola. E é uma investigação que tem muita gente envolvida na Polícia Federal, e, ao que parece, nesse caso específico, o ministro relator, que é o ministro André Mendonça, tem dado toda condição para a Polícia Federal investigar. Todos os pedidos da Polícia Federal têm sido aceitos, então é uma investigação que, pelo menos até o momento, ela tem andado, ao contrário de outras
que pararam em algum momento, né, como a do Master, enfim, outras investigações que estão um pouco mais devagar depois de ter subido ao Supremo. Nesse caso, ao subir ao Supremo, a investigação andou bastante. Parou só naquele momento que o mesmo ministro Dias Toffoli do Master pegou essa investigação, sentou em cima dela um período, mas depois a Procuradoria-Geral recorreu, o caso saiu dele, foi para o André Mendonça, então nesse momento a investigação tem andado bastante e bastante rápido. Então, se tiver algum envolvimento do Lulinha mesmo, acho que nos próximos meses a gente vai ter algo bem mais concreto sobre isso, Fabio. Muito importante esse seu relato final, né, Fábio? Você que acompanha a Polícia Federal há tanto tempo, o Fábio trabalha muito com jornalismo investigativo, e a gente tem que sempre registrar aqui a independência da Polícia Federal, o quanto isso fortalece a nossa democracia, né? Hoje a gente está falando, inclusive, aí de 2 alvos que são do governo Lula, o número 2 do Ministério da Previdência e o vice-líder do governo no Senado, né? Então, assim, a gente está falando de 2 alvos da Polícia Federal, e isso é muito importante para o nosso país, né, Fábio? Pois a gente, ao longo desse período cobrindo Polícia Federal, a gente já se deparou com vários cenários, né? Mas o que eu vejo demais é mais a questão do judiciário mesmo, Fabiola. A gente percebe que a Polícia Federal não consegue atuar muito quando o judiciário impõe algumas barreiras. E eu acho que, comparando alguns casos, a gente percebe muito bem, né? E esse caso do INSS, depois que foi para o ministro André Mendonça, ele tem andado de forma muito ágil, e a Polícia Federal tem conseguido fazer suas diligências contra todos os alvos, e desde a última fase, os principais alvos são ligados ao governo federal, né? Que é quem tem a polícia ali sob tutela. Então, nesse ponto específico, me parece que a Polícia Federal está tendo total liberdade, e mais do que isso, o Judiciário também tem concordado e tem dado as decisões no sentido de permitir que as investigações avancem, né? Ao contrário de outras investigações que, quando chegam aí em políticos graúdos, costumam, principalmente no Supremo, ir um pouco mais devagar. Muito bem. Quando não param, né? Fábio, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, importantíssima a sua chegada aqui no UOL para trazer todos esses detalhes e a informação sempre chegando muito rápido. Vamos embora, vamos para as análises agora do Josias Sakamoto. Uma boa quinta-feira a você, Fábio. Qualquer novidade, se você tiver mais alguma informação, a gente está aqui até 1h da tarde, pode voltar, tá bom? Tá bom, obrigado, gente, um abraço. Um abraço. Vamos lá, obrigado. Trouxemos todos os fatos, Josias, dessas operações. Queria muito te ouvir. Como é que você vê mais um passo, né, a tentar desvendar o que é esse grande escândalo no nosso país, que é o roubo de aposentados e pensionistas? Aos pouquinhos vamos subindo na escala de responsabilidades, né, Fabíola? Você sabe que nem tudo na política é bandidagem. Seria conveniente distinguir os políticos ruins dos muito piores. Mas todos os gatunos ficam pardos à medida que a política vai virando um outro ramo do crime organizado. No curto intervalo de 17 dias, o senador Weverton Rocha migrou da mesa de um almoço com o Lula para esse caldeirão do escândalo do INSS. O senador Weverton é líder do PDT, vice-líder do governo. Ele visitou o Lula no Alvorada no dia 1º de dezembro. E nessa quarta-feira foi visitado pelos rapazes da Polícia Federal. Com o Lula, o senador negociou a crise da indicação do Jorge Messias para o Supremo. E com a Polícia Federal ele está amargando aí uma batida de busca e apreensão ordenada pelo mesmo Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito sobre o assalto contra os aposentados. Agora, na gestão Lula, Fabíola, o Weverton se tornou no Senado uma espécie de relator oficial das indicações do presidente para a Suprema Corte. Parecia até serviço voluntário, né? Agora vai virando um jogo de interesse. O senador recomendou a aprovação do nome do Flávio Dino, foi relator da indicação do Flávio Dino, já anunciou que vai fazer o mesmo em relação ao evangélico Jorge Messias, e por mal dos pecados o Weverton foi alcançado pela caneta de uma outra toga cristã. Esses mandados que colocam a Polícia Federal no encalço dos calcanhares de vidro do senador foram assinados pelo ministro presbiteriano André Mendonça. Então, as más companhias, e sobretudo as péssimas companhias, elas podem fazer um sujeito parecer melhor do que realmente é. Mas o senador Weverton
exagerou, Fabíola. Ele recebeu em casa, no gabinete, o careca do INSS, esse líder do assalto aos aposentados. Ele apadrinhou servidores suspeitos de facilitar a invasão na folha da Previdência. Apadrinhou, inclusive, esse que foi preso hoje, um deles, o Adroaldo Portal, que é o número 2 do Ministério da Previdência. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele trancou a investigação o quanto pôde. Sonegou informações sobre visitas do careca do INSS a gabinetes de senadores, entre eles o gabinete do Weverton Rocha. Agora o Davi Alcolumbre está descobrindo da pior maneira que investigação é mais ou menos como porco. Quanto mais aprendem, mais ela engorda. Então, está subindo na escala de responsabilidades, como disse Fabíola. Vamos lá, Sakamoto, número 2 da Previdência, preso, né? Prisão domiciliar, como disse aqui o Fábio, está tentando entender por que a prisão domiciliar dele, a gente ainda não tem os detalhes disso. Adroaldo Portal, até quando foi perguntado ao Ministério da Previdência, né, o Fábio pediu, o Ministério da Previdência informou que o ministro, o Volney Queiroz, determinou já a exoneração dele, né, e o senador Weverton também foi procurado e disse que recebeu com surpresa a busca na sua residência e com seriedade se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver acesso integral à decisão. O que isso pesa, por exemplo, para o governo Lula nesse caso, Sakamoto? Primeiro, antes de mais nada, novamente saudar a Polícia Federal, né, que continua, né, desvendando, continua investigando a roubalheira no INSS, fundamental. Eu lembrar, contextualizar isso aí, lembrar que algumas semanas atrás se tinha políticos, né, tentando defender mordaça sobre a Polícia Federal, tentando defender redução de recursos para a Polícia Federal para dificultar a conexão entre roubalheira, entre setor privado, setor público, crime organizado, tudo isso, né? Então, que bom que a Polícia Federal continua fazendo o seu trabalho e, como a gente disse, indo muito mais rápido, indo de forma muito mais precisa do que a própria CPI estabelecida no Congresso Nacional. Da mesma forma que a CPI dos atos golpistas lá atrás, em 2023, foi sempre a reboque da ação da Polícia Federal, que, na verdade, foi a responsável por desvendar o esquema criminoso de Jair Bolsonaro e generais e todo esse processo. Agora, a Polícia Federal é a responsável por desvendar esse esquema criminoso. E o seguinte, Fabíola, ao atingir o número 2 do Ministério da Previdência, né, uma pessoa que é ligada ao PDT, e o PDT era o ministério, né, o Ministério da Previdência estava na mão do PDT, estava na mão do Carlos Lupe, que era presidente do PDT, isso mostra uma coisa, que falta, não adianta só você substituir a cabeça do Ministério ou alguns nomes quando você encontra um processo de corrupção ou um processo de roubalheira estrutural. Este é o ponto. Eu não estou querendo acusar antes da hora, né, no caso, condenar A, B ou C. Eu estou falando o seguinte, quando você atinge uma situação como essa, quando você mostra que determinada pasta tem um problema, esse problema é estrutural. Ele não é simplesmente uma ou duas pessoas, tem mais gente lá dentro que fazia essa roda funcionar. E mais gente que foi indicada neste governo, que foi indicada em governos passados, que foi indicada em outros governos, porque essa roubalheira vem de tempos, né? Então, a gente até nas apurações mostram que o senador Weverton, que tinha uma influência grande também disso, tinha a mesma influência no governo passado também. Né? Então é o seguinte, o quão estrutural está essa roubalheira lá dentro do Ministério da Previdência e o que é preciso fazer para, em outras palavras, refundar o Ministério da Previdência. Porque, de um lado, tem que mandar para a cadeia, tem que investigar, denunciar, julgar, condenar e mandar para a cadeia quem roubou dinheiro de aposentados, que é um dos crimes mais bizarros que pode acontecer, e isso doa a quem doer, atinja quem atingir, né? Por outro lado, a gente precisa mudar a estrutura do Ministério da Previdência, porque a Previdência Social diz respeito a todos nós. A gente contribui com a Previdência, a gente espera ser aposentado, a gente espera que esse negócio não tenha um colapso, porque o pessoal resolveu mamar loucamente nas tetas da Previdência. E vamos lembrar que mamar nas tetas da Previdência é um dos esportes nacionais. Vira e mexe há décadas, você tem denúncia de roubalheira vinculado à Previdência Social. Então, esse
Este momento é importantíssimo, a Polícia Federal tem que continuar desenrolando esse novelo de lã, tem que fazer todas as investigações, atingir todo mundo que tá sendo citado, vai investigar. Alguém citou numa conversa o filho do Lula, que se investigue seriamente o filho do Lula, tal pessoa, uma milionária que é próxima, não sei o que lá, que se investigue, os políticos relacionados a este governo que se investigue, independentemente de ser amigo do Alcolumbre, ser amigo de quem quer que seja, os políticos do governo passado, porque, como eu falei, a roubalheira não surge agora, ela é potencializada agora, mas é uma metodologia que já vem de antes, então pegar governo Lula, governo Bolsonaro, governo Temer, o que quer que seja. Né? O ponto é o seguinte, só que o que não pode acontecer é, em determinado momento, alguém tentar botar um cabresto na Polícia Federal quando descobrir que isso, tal como o Banco Master, é um tipo de inquérito de fim do mundo. Ou seja, que pega tanta gente, mas tanta gente, que alguém em determinado momento diga, bora assar uma pizza?